Queridos, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui no último culto de 2019. Último culto de domingo, né? Próximo domingo nós já estamos com o pé dentro de 2020. Se Jesus não voltar. Porque se Jesus voltar, aí a gente vai para a eternidade e lá não tem tempo. É eternamente. Que bom estarmos aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. 2019 foi um ano interessante, né? De muitas lutas para muitos, de muitas bênçãos para outros. Tem gente que está terminando 2019 no deserto e vai começar 2020 na bênção. E tem gente que está começando 2019 na bênção e vai entrar em 2020 no deserto. Ninguém diz amém nessa hora, né? Vocês perceberam, né? Que ninguém diz amém nessa hora. Na hora de mudar do deserto para a bênção, a gente fala amém, fala em línguas, profetiza, mas quando é o contrário, a gente não quer. Mas é o ciclo da vida, é o ciclo da nossa jornada. Nossa vida, ela é feita assim. É assim que Deus trabalha conosco. É desta forma que Deus molda o nosso caráter e nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Porque este é o objetivo maior de Deus. Este é o plano principal de Deus. O plano principal de Deus não é de nos abençoar financeiramente ou nos dar um bom trabalho, uma boa casa, um bom casamento. Tudo isso nós galgamos porque Deus é bom. Mas o plano principal de Deus é nos moldar à imagem de Cristo. E para nos moldar à imagem de Cristo, Deus ele se utiliza de um instrumento que nós não gostamos. E este instrumento é o sofrimento. O sofrimento faz parte das ferramentas de Deus. E Deus ele sempre utiliza o sofrimento, a dor, o vale, a angústia, para nos moldar à imagem de Cristo. Então, eu espero que você tenha tido um 2019 abençoado e que 2020 seja de mais bênçãos ainda para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 6, versículos 25 a 34. Nós vamos ler nesta manhã. Os irmãos estão sentindo aqui a ausência do pastor Messias, da irmã Norma, que estão viajando. Devem estar retornando amanhã, mas com certeza estão ligados aí, olhando se os irmãos estão mascando chiclete ou estão... O Big Brother está aqui, ó. As câmeras da igreja denunciam, então se comportem. Tá? Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Hoje eu quero falar sobre um problema ou um tema que é extremamente atual. Eu quero, desculpe irmão Júlio, não dei para o irmão o tema da mensagem desta manhã, a culpa é minha. Lidando com a ansiedade. Lidando com a ansiedade. Eu acho que é um tema propício para este tempo que nós estamos vivendo, final de ano, início de um novo ano, e com isso vem muitas ansiedades e preocupações com o que 2020 trará para nós. Então nós vamos ler esse texto aqui, Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá,
com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem diz amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor traga a iluminação do teu texto sagrado aos nossos corações e que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra. Senhor, nós estamos famintos, queremos ouvir a tua voz, exorta-nos, edifica-nos para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Então, queridos, como eu falei aqui a princípio, nós estamos no findar de mais um ano. E é muito normal que algumas pessoas fiquem ansiosas quanto ao que 2020 irá trazer. Alguém disse que a ansiedade é o mal do século. E eu não sei se a gente pode realmente concordar com esta afirmação, porque nós temos Paulo escrevendo aos Filipenses há mais de 2000 anos atrás, e ele já dizia aos irmãos da igreja de Filipe, não vivam ansiosos. Parece que a ansiedade, ela coexiste conosco, desde o momento em que o homem, ele pecou, e ele foi expulso do jardim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de problemas psicossomáticos decorrentes da preocupação e da ansiedade. A maioria das pessoas que vão ao hospital, muitas vezes, os problemas que elas adquiriram foram problemas decorrentes deste estado emocional que nós classificamos como ansiedade. Este problema, ele é tão sério que nem mesmo as nossas crianças estão isentas dele. Pasmem, porque o número de crianças com ansiedade tem crescido cada vez mais em nossa geração. Com isso, nós dizemos que a ansiedade, ela é um mal democrático. Democrático porque ela afeta homens e mulheres, ricos e pobres, sábios e ignorantes, crianças, velhos, idosos e adultos. Todos nós que estamos aqui, em algum momento de nossa vida, já tivemos que lidar com a ansiedade. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra ansiedade, ela traz a ideia de alguém que está dividido, de alguém que vive em duas localizações opostas. E há também o sentido de alguém que está sendo estrangulado. É tão forte a definição desta palavra no Novo Testamento bíblico. Ansiedade é aquele sentimento que estrangula a alma, que nos faz perder o sono,
que nos tira o apetite, que nos rouba o prazer de desfrutar o agora, porque nós estamos com medo do que poderá acontecer amanhã. Ela nos rouba o prazer de desfrutarmos o agora, porque nós estamos preocupados e sempre pensando no que poderá acontecer amanhã. 70% dos cenários de ansiedade, eles nunca ocorrem. Eu ouvi falar de um pastor que estava no seminário e ele falou que ele saiu de madrugada para beber água, e na faculdade de teologia onde ele estava, eram quartos separados, e ele passou no corredor ali do núcleo onde ele vivia, e ele encontrou o seu amigo de classe de madrugada, com a porta do quarto aberta, de joelhos, chorando, soluçando, gritando no quarto. E ele ficou espantado com aquilo, chegou para o seu amigo e disse: o que foi que aconteceu? Qual é o problema? E o seu amigo disse: é a minha mãe, eu não quero que a minha mãe morra. E aí o pastor perguntou: mas ela está doente? Não, eu só não quero que ela morra. Isso faz 40 anos e a mulher até hoje está viva. Até hoje ela está viva. Então, perder esta oportunidade de viver o presente, preocupando-se com algo que poderá acontecer no futuro, é justamente o que a ansiedade traz sobre nós. O problema não está com a ocupação, o problema está com a preocupação. É você se ocupar antecipadamente com algo que tem a possibilidade de acontecer, mas você não sabe se vai acontecer. É a preocupação que é prejudicial, não a ocupação. Nós somos chamados para estar ocupados, mas não fomos chamados para vivermos preocupados. A preocupação com a probabilidade de que algo poderá acontecer. Você sofre duas vezes. Você sofre agora, por algo que ainda não aconteceu, e se isto que não aconteceu vier a acontecer, você sofre novamente quando aquilo acontecer. Então você sofre dobrado. Isto é viver ansioso, é viver preocupado. O que levou Jesus a falar sobre a ansiedade? Bem, o que levou Jesus a falar sobre a ansiedade foi o que ele falou no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6 e 24. Jesus, conversando com os seus discípulos, ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus estava desenrolando o seu sermão do monte aos seus discípulos e havia falado sobre vários temas, e aqui Jesus lança um convite desafiador para aqueles homens que estavam seguindo a ele. Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem, 6:24 de Mateus, isso, vocês não podem servir as riquezas, e vocês vão observar que em algumas traduções, o tradutor, ele traduziu as riquezas aqui com o nome de um deus pagão, Mamon, né? Vocês não podem servir as riquezas e vocês não podem servir a Deus. Esta declaração de Jesus trouxe temor e ansiedade ao coração dos discípulos. É justamente por isso que logo em seguida, no versículo 25 em diante, Jesus começa a falar sobre a questão da ansiedade. Porque Jesus havia dito aos discípulos: ou vocês servem a Deus de todo o coração, ou vocês vão dedicar a vida de vocês em busca das riquezas. Mas vocês não podem fazer as duas coisas, porque acumular riquezas requer de você tempo e dedicação, e servir a Deus também requer de você tempo e dedicação. Normalmente a pessoa que decide viver neste mundo para acumular riquezas, ela usa o tempo que deveria ser investido no serviço a Deus,
para poder acumular essas riquezas. Por isso que Jesus disse: não podem servir a dois senhores. Então veja que Jesus coloca aí o dinheiro, a riqueza, a busca pelos bens excessivos, materiais, como senhor de muitos homens. Então Jesus jogou esta palavra e ele percebeu que os discípulos ficaram ansiosos. Os discípulos talvez estavam pensando agora: ok, quer dizer que eu não posso então correr atrás de riquezas e não posso servir a Deus ao mesmo tempo? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou trazer o peixe para minha casa? Se eu decido seguir a esse Jesus que apareceu pregando aqui, quem é que vai trazer o sustento para minha família? Eu sou o único provedor da minha casa. O que será dos meus filhos? O que será da minha velhice? Porque um dia eu vou ficar velho, quem vai cuidar de mim? Então provavelmente esses pensamentos invadiram a cabeça dos discípulos, e aí Jesus, para tranquilizar o coração deles, começou a falar sobre a questão da ansiedade. Jesus ele apresenta 5 argumentos neste texto que nós lemos, para provar aos discípulos que eles não deveriam andar ansiosos. 5 argumentos. Só que antes de irmos nestes argumentos que Jesus ele proferiu, eu queria deixar bem claro aqui para todos nós que estamos aqui nesta manhã, o que o texto de Mateus 6, 25 e 34 não está ensinando. O que é que este texto não está ensinando? Primeiro, este texto não está ensinando que nós não devemos ser previdentes. O texto não está ensinando que nós não devemos ser previdentes, que nós não temos que planejar para o futuro, que nós não temos que guardar para os casos de emergências, porque as emergências da vida, elas virão, elas vêm. Nos Estados Unidos, eles falam que é a lei de Murphy, não é? Murphy sempre vem para visitar a nossa casa de vez em quando. Então, Jesus não está ensinando que você não deve ser previdente, que você não deve viver com menos do que você ganha. Isso é matemática simples, tá? Se eu vivo um nível de vida maior do que aquilo que eu ganho, eu vou ficar em deficiência, né? Eu vou ter um resultado negativo na minha conta. Então, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está aqui ensinando que nós não devemos ser previdentes. Às vezes nós passamos por apertos financeiros e nós culpamos o devorador. Às vezes não tem nada a ver com o devorador, nem é o diabo. Às vezes Satanás senta para aprender com muitos crentes como é que faz para gastar mais do que ganha. Ele para e diz assim: rapaz, que boa ideia que você me deu, você é bom nisso, né? Não é o devorador. A gente culpa tudo o devorador. Às vezes é justamente um resultado do nosso consumismo. A gente quer ter mais do que nós realmente podemos. Nós queremos comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que nós não conhecemos. É assim que a gente vive a nossa vida. E por isso a gente entra em altas dívidas, em pagamentos altíssimos, e aí a gente fica com a corda no pescoço. Jesus não está ensinando que a gente não deve ser previdente. Jesus também não está ensinando que nós devemos fazer corpo mole. Porque aí alguém pode ler o texto e dizer assim: ok, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, então eu vou alimentar o meu bem-te-vi aqui na minha gaiola e vou sair todos os dias à tarde com a gaiolinha do bem-te-vi, porque Deus proverá. Não é isso que Deus ou que Jesus está ensinando. Jesus ou Deus, ele não tem compromisso com quem é preguiçoso. Famoso texto de Provérbios, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, tem gente que descansa tanto em Deus que não quer mais trabalhar, porque ele acredita erroneamente que Deus vai mandar o maná do céu. Então eu vou simplesmente sentar aqui na minha varanda, chupar a minha cana, afinar a minha gaita, porque Deus mandará o maná do céu. Não é isso que o texto está ensinando. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui qual é o compromisso de Deus conosco. Antes de entrar nos 5 argumentos de Jesus sobre a ansiedade, nós vimos o que é que o texto não ensina, e agora vamos ver qual é o compromisso de Deus conosco. Jesus logo de início deixa claro qual é o compromisso de Deus para conosco.
No texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 em diante que lemos, Jesus fala sobre 3 coisas que são básicas para a nossa sobrevivência. Jesus fala sobre o comer, Jesus fala sobre o beber, Jesus fala sobre o vestir. Comer, beber, vestir. O compromisso de Deus conosco é justamente em torno dessas 3 coisas. É o comer, é o beber e é o vestir. Tudo que passa disso entra no grupo do extra. E pode ser que Deus ele nos dê mais do que isso. Mas Deus ele não promete a ninguém o acúmulo de bens terrestres. Ninguém. Jesus não prometeu aos seus discípulos em nenhum momento a famosa prosperidade financeira que o Evangelho da Prosperidade anuncia, de que você vai ter sempre mais. Não. Jesus está falando aqui sobre o comer, o beber e o vestir. É importante a gente destacar isso, porque nós vivemos em um cenário de consumismo. O judeu na época de Jesus, ele só tinha 2 peças de roupa. 2 peças de roupa para o ano inteiro. 2. O judeu rico na época de Jesus tinha 4 peças de roupas ou mais. E tinha ouro. Mas o judeu normal, 2 peças de roupa. Tinha judeu que só tinha 1 peça de roupa. É tanto que no Antigo Testamento havia uma lei que dizia que se um judeu desse a sua capa como penhor, quando a noite chegasse, eu tinha que devolver a capa para ele, porque era a única coisa que ele tinha para poder se cobrir. E eles viviam assim a sua vida. Tem gente aqui na igreja que, se a gente trouxer um judeu da época de Jesus na máquina do tempo e fazer o judeu aparecer dentro do closet, o judeu vai dizer assim: nem Salomão, em toda a sua glória. Você é rico. Você é rico. Tem gente aqui que tem roupa que não usa há 6 meses. E não é porque engordou ou porque emagreceu, é porque realmente tem opções de roupas. Tem gente aqui que escolhe a cor do terno que quer vir para a igreja, a cor do sapato. Eu não vou nem entrar na questão de sapatos, porque é um assunto proibido. É um assunto proibido, né? É algo que as mulheres adoram, é comprar sapato, né? Eu tenho um sapato preto, eu tenho um sapato marrom. Esse é o preto que eu tenho. O marrom ficou em casa porque não combina com... Mas se você vai no lado... Eu tenho um tênis branco, tá? Mas se você vai no lado da minha esposa, você vai ver que ela tem um sapato bege. Ela tem um sapato bege com salto, um sapato bege com salto baixo, uma sandália bege aberta e por aí vai. As ideias são várias. É várias as ideias, né? Então, é importante a gente entender isso, porque uma boa parte do sentimento de ansiedade, ele é nutrido pela busca do prazer de coisas materiais. Nós pensamos que nós não temos o suficiente e nós sempre estamos ansiosos correndo atrás daquilo que é material. Então, o compromisso de Deus é com a comida, a bebida e a vestimenta. Jesus não falou sobre a casa própria. Ouvi falar esses dias de uma irmã que estava orando na igreja em prantos, soluçando a Deus para que Deus abençoasse a compra da casa de campo da família. Buscava ansioso. Não estou dizendo que é pecado você orar para que Deus te dê um carro bom, uma casa boa. Estou dizendo que se você orar e Deus não der, não é porque Deus é infiel. É porque o compromisso de Deus é com as coisas básicas para que a gente possa sobreviver. Pode ser que Deus te dê uma casa de campo, pode ser que Deus te dê uma casa de campo, e se Ele te der, você me convida para eu poder tomar banho naquela piscina.
né? O churrasco eu faço, você dá a carne, eu faço o churrasco, tá? Mas pode ser que você viva toda a sua vida e você não tenha aquela casa de campo, ou você não tenha aquele carro do ano. Nós compramos um carro hoje, saímos... Não comprei não, é um exemplo, tá, irmãos? Compramos um carro hoje e saímos da concessionária modelo 2019. Se a gente parar no sinal e olhar para um carro modelo 2020, a gente já começa a pensar, poxa vida, o cara tem um carro novo, eu tenho um carro 2019. Então, nós vivemos nesse mundo consumista, de sempre querer comprar e usar e ter mais. É o mundo em que ter o iPhone tem que ser o iPhone 11, que custa $1.200, $1.100. Então você compra um iPhone 11 em 24 suaves prestações, porque o iPhone 8 que você tem, que você comprou há uns 3, 4 anos atrás, não serve mais, mas continua fazendo ligação, continua mandando mensagem de texto e o Zap funciona. Pronto. É a utilidade de um telefone normal, não é isso? Mas nós sempre queremos aquilo que é mais novo. E esta cultura consumista, ela traz em nós esse sentimento de ansiedade, porque a gente sempre vive sentindo como se a gente não tivesse o suficiente. Eu quero sempre ter mais, e para poder ter mais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 2, 3, 4 trabalhos. Eu tenho que trabalhar de manhã e tenho que trabalhar à noite, porque se não trabalhar de manhã e à noite, eu não consigo arcar com os entulhos materiais que eu adquiri durante a minha vida. Então, o compromisso de Deus é com o comer, com o beber e com o vestir. O próprio Senhor Jesus ensinou para que nós orássemos pelo pão de cada dia. Mateus 6:11, não é isso que Jesus disse? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nunca ensinou a gente a orar, Senhor, me dá aí 15 pães, porque eu quero que o Senhor já me dê em abundância para não precisar pedir do outro dia. Jesus disse o pão nosso de cada dia. Em Êxodo 6:4, quando Deus derramou o maná sobre o povo de Israel no deserto, o texto diz que ele dava a porção exata para cada dia. E na sexta-feira, ele dava porção dobrada, porque o judeu não poderia trabalhar no sábado. Não é? Era o dia de descanso. Mas Deus disse, vocês vão colher o maná todos os dias e colham a porção para aquele dia. É o compromisso de Deus, é com o pão daquele dia. Mas e o pão de amanhã? O pão de amanhã é um assunto do outro dia. Então, Jesus nos ensinou assim. Deus nos ensinou assim. Ok? Quais são os argumentos de Jesus contra a ansiedade? Vamos lá, primeiro argumento, versículo 25, Mateus 6:25. O primeiro argumento de Jesus é o seguinte: a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Este é o primeiro argumento de Jesus. Leia comigo o texto, Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Neste primeiro argumento, Jesus está apontando para o fato de que Deus é aquele que nos deu a vida, e Deus é aquele que nos deu um corpo. Se Deus foi poderoso para nos dar a vida, e foi poderoso para nos dar um corpo, não seria Ele poderoso para suprir o necessário para que este corpo ele sobreviva? Este é o argumento de Jesus. É esta lógica do que Jesus está dizendo. Jesus disse, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, se Deus teve poder para fazer o maior, que foi dar a vida e o corpo,
não teria ele poder também para fazer o menor, que é dar o alimento e as vestes para esse corpo? Então este é o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento de Jesus está no versículo 26. Jesus diz que a vida humana tem mais valor do que os animais. E aqui eu não quero chocar os ecologistas, tá? Por favor, eu sei que hoje em dia o homem vale tanto quanto uma arara azul, mas na época de Jesus o homem valia mais do que um mico-leão dourado, tá? A vida humana tem mais valor do que a vida dos animais. Eu sei que você ama o seu cachorrinho, o seu peixe, a sua cobra, que tem irmão que cria cobra em casa. Não estou falando da sogra, é cobra mesmo, tá? Você ama os seus animais de estimação. Mas Jesus disse aqui que a vida humana tem mais valor do que os animais. Olha o que diz aí, ó. Observai as aves do céu. Então, os discípulos estão preocupados, ansiosos porque eles não podem servir a dois senhores, eles não podem servir as riquezas e servir a Deus, não podem, então eles estão preocupados. Então Jesus pega na mão dos discípulos para dar uma voltinha e trabalhar esse sentimento de ansiedade e preocupação. Então primeiro Jesus disse, ó, a vida é mais do que o alimento e o corpo, do que as vestes. Em segundo lugar, Jesus diz, a vida humana tem mais valor do que os animais. Aí Jesus diz, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Você já viu um sabiá plantando a semente que ele vai comer? Você já viu um sabiá carregando uma enxada nas suas asas? Você já viu um bem-te-vi triste no canto da parede chorando porque não sabe o que vai comer amanhã? Eu nunca vi. Jesus diz, os pássaros não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, contudo, aí Jesus diz, vosso Pai Celeste os sustenta. Aí a pergunta é, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então o raciocínio aqui é o seguinte, se Deus, Ele se preocupa em manter, em suprir para as aves, cuja vida tem um valor inferior à nossa, não seria Ele poderoso o suficiente para também manter e suprir a cada um de nós? Se Deus se importa com o que é menor, não se importaria Deus com aquilo que também é maior, que tem mais valor? Este é o raciocínio do segundo argumento de Jesus. Se Ele se importa com o sustento dos pássaros, não cuidaria Ele também do nosso sustento diário? É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Terceiro argumento de Jesus, versículo 27. Jesus diz, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O terceiro argumento de Jesus é o seguinte, o controle do amanhã não está em nossas mãos. Por isso não adianta viver preocupado ou ansioso. O côvado era uma medida muito usada na época de Jesus, e era a distância entre a ponta do cotovelo até o dedo médio da mão de um homem. Isto era um côvado. Jesus está dizendo aos seus discípulos, quem é de vocês aqui, que com todas as preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Os baixinhos vão se identificar com isso, né? Quem é baixinho às vezes fica ansioso, compra os sapatos com salto alto, né? Mas naturalmente, por mais que você se preocupe com a sua estatura, você não estica, a não ser no dia que morre, porque diz que quando morre a pessoa estica. Mas durante a vida, você não consegue aumentar nem sequer um côvado a sua estatura. Não consegue. Então a lógica do raciocínio aqui é o seguinte,
Se você não consegue resolver algo tão simples como o acréscimo à sua altura, por que se preocupar com problemas maiores, cujos quais você não tem o controle sobre eles? Você não consegue acrescentar nem 30 minutos à sua vida. Todos nós que estamos aqui nascemos com uma senha do dia da nossa morte. E tem um anjo que chama essa senha. 42 era a sua vez, pum, morreu. 39 é a vez do outro, morreu. Não tem como um anjo chamar 39 e você dar a senha para outra pessoa e dizer, eu não quero ir. Passe na minha frente. Não tem como fazer. No dia determinado por Deus, cada um de nós aqui vamos. Esperamos que seja no dia do arrebatamento, mas se não for, nós vamos. Nós vimos aí esses dias a fragilidade que é a vida. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Gugu. Gugu Liberato subiu no Cristo Redentor, mas morreu ao tentar trocar o filtro do ar-condicionado de sua casa. Já viu só? A fragilidade da vida. Naquele dia, Gugu havia acordado, talvez tomado o café da manhã, saído para comprar alguma coisa, conversado com a família, tinha planos para o Natal, e a vida se foi. Porque nós não temos o controle sobre o dia de amanhã. Então, se nós não temos o controle, por que nos preocuparmos com aquilo que nós não podemos controlar? O salmista disse no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, quando nenhum deles ainda havia. Você, com as suas preocupações, não poderá mudar aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Está no campo da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, quando quer, como quer e com quem quer. Isso me faz lembrar do texto de João, quando Jesus estava conversando com João, e Jesus disse que João iria, em outras palavras, viver muito mais do que Pedro. E Pedro foi perguntar a Jesus, mas Jesus disse a Pedro que Pedro iria morrer crucificado, não é? Que Pedro iria perder a vida por ele. Aí Pedro ouviu essas palavras e viu que Jesus não falou nada a respeito de João, que estava junto, e disse, Jesus, e desse aqui, o que é que vai ser? Aí Jesus disse, Pedro, não se preocupe com ele. Ele é ele, você é você. Cada um aqui tem uma história escrita por Deus. Cada um aqui tem um livro, tem uma página no livro de Deus. E nós não temos controle sobre o que Deus escreveu ao nosso respeito. Então, se eu não posso acrescentar um côvado à minha estatura, se eu não posso resolver este problema que é tão pequeno, por que então viver ansioso por algo que é tão grande que eu não tenho o controle para também resolver? Não é isso? Quarto argumento de Jesus, versículos 28 a 30. Nós temos mais valor do que as plantas. Olha o que Jesus diz. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Qual é o raciocínio do argumento aqui? Na época de Jesus, na região da Palestina, era muito comum haver essas plantas chamadas de lírios. Eram plantas pequenas, mas muito bonitas, de várias cores. E elas juntas formavam uma paisagem exuberante nas campinas da Palestina.
Só que naquela época não havia fogão a gás. Então a única forma de assar o pão era cortando lenha ou colhendo essas plantas chamadas de lírios para poder usar no forno para poder assar o pão. Então Jesus está dizendo aos discípulos: se Deus investe tanto poder e tanta glória para vestir uma planta que vai viver uma vida tão curta e logo vai ser usada para assar pão, não poderá Deus vestir a vocês, já que vocês têm mais valor do que essas plantas? Esse é o raciocínio de Deus, é o raciocínio de Jesus. Se Deus é poderoso e investe tanto poder para vestir os lírios, não terá Ele o mesmo poder para vestir a vocês? Aí Jesus entra na questão chave do problema da ansiedade. Homens de pequena fé. Jesus trata a ansiedade como pecado, porque é uma demonstração de falta de fé. É você não crer que Deus é poderoso para fazer. Eu não estou falando aqui da ansiedade clínica, tá? Existe a ansiedade clínica, que você realmente tem que tomar remédio. Eu estou falando das preocupações cotidianas do dia a dia. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Se eu perder o meu trabalho amanhã, quem paga as minhas contas? Se a economia dos Estados Unidos for mal, como é que eu vou pagar os meus compromissos? Essas preocupações. Com quem eu vou casar? Já nasci feio. Não ajuda muito. Já estou ficando avançado já em idade, até agora não casei. Essas preocupações. Jesus diz: homens de pequena fé, porque no final, por trás da ansiedade, está a falta de fé. A falta de fé que Deus é poderoso para fazer. A falta de fé para poder enxergar que Deus já fez no passado, porque é isso que as Escrituras nos contam. A história de um Deus que fez no passado. A falta de fé para você enxergar que Deus já fez no passado, na sua vida, porque se você parar e fechar os seus olhos, você verá que em outros anos, Deus cuidou de você direitinho. Desde que você nasceu, Deus tem cuidado de você todos os dias. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou vestimenta. Então, por que é que agora Deus vai falhar com você? Se Deus nunca falhou com você até agora, se Deus não falhou com Abraão, se Deus não falhou com Isaac, se Deus não falhou com Jacó, se Deus não falhou com Moisés, se Deus não falhou com Davi, se Deus não falhou com os seus discípulos, por que na sua vez Deus iria falhar? É a falta de fé que nos faz ficar ansiosos. É aquele sentimento, a gente olha e diz assim: Deus faz com todos, mas Deus não fará comigo. Deus faz com todos, mas na minha vez não vai dar certo. Aí Jesus diz: homens de pequena fé. Tenha fé em Deus. Creia que o mesmo Deus que cuidou dos homens do Antigo Testamento, que cuidou do seu povo, irmãos, o povo de Deus andou durante 40 anos no deserto. Era uma jornada de 40 dias. Pela desobediência do povo e murmuração, Deus fez com que esses 40 dias se tornassem em 40 anos. Aí o povo disse assim: temos fome. Deus disse: vou mandar o maná para vocês. O povo disse: tenho sede. Deus fez água sair da rocha. O texto bíblico diz que durante 40 anos as sandálias dos seus pés não se desgastaram, nem a roupa do seu corpo também. O salmista Davi disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Creia que Deus é
poderoso para fazer, que Deus não vai falhar na sua vez, que o necessário chegará, que a provisão de Deus chegará, que da mesma forma como Ele cuida dos lírios dos vales, das aves do céu, Ele também cuida de você e dos seus filhos, e da sua família, e das suas finanças, e dos seus negócios, e das suas emoções. Tenha fé em Deus. O próprio Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não daria Deus então coisas boas aos seus filhos quando eles pedem? Ore a Deus. Siga o conselho de Paulo quando ele escreveu aos Filipenses. Eu queria ler o texto com vocês, Filipenses capítulo 4. Paulo, ele falava à igreja que estava em Filipos sobre a ansiedade e as preocupações, e no capítulo 4, versículo de número 6, ele diz o seguinte, Filipenses 4 e 6. Não andeis ansiosos, veja que é um mandamento, é a mesma estrutura no grego da frase enchei-vos do Espírito, orai sem cessar, em tudo dai graças, é a mesma estrutura no grego, é um mandamento. Então quando eu vivo ansioso, eu estou quebrando um mandamento, por isso que é pecado. Então ele diz, não andeis ansiosos, por quê? Por coisa alguma. Sabe o que é coisa alguma no grego? Nada. Eu ia falar coisa alguma, mas eu falei nada, que é para mudar. Coisa alguma envolve tudo. Sentimentos, emoções, vida material, vida financeira, tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele diz, mas, que é o oposto ao viver ansioso, ao viver preocupado, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que é que Paulo está falando aqui? Está ansioso? Está ansioso? Chega no trono. Você não tem acesso ao trono? Você sabe qual é o trono? É o trono do Deus que criou o universo. Daquele que chama as estrelas pelo seu nome. Existem mais estrelas no universo do que areia no mar. É isso que os cientistas dizem. E ele chama cada uma pelo seu nome. E elas todas se apresentam a ele. É o trono do Deus cuja terra é o banquinho de descanso dos seus pés. É o trono do Deus as mãos são tão grandes que os mares todos cabem na concha das suas mãos. É o Deus que colocou o ferrolho no mar. É o Deus que estabeleceu os fundamentos da terra. É o Deus que criou a vida celestial, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. É o Deus que criou tudo e que não só criou tudo, mas que sustenta todas as coisas. Você vai entrar no trono, na sala do trono desse Deus, e você vai chamar ele não de Deus, mas de papai. E você vai dizer, papai, eu estou ansioso. Eu não sei o que será dos meus filhos, eu não sei o que será do meu dia de amanhã, eu estou preocupado porque perdi o trabalho, eu não sei como pagar as minhas contas, e você vai abrir o coração a Deus. Você vai entrar no trono de Deus sem mimimi, sem protocolo, mas como filho diante do Pai vai dizer, papai, eu estou ansioso, tira a ansiedade do meu coração, me faz descansar nas tuas promessas. E sabe o que acontecerá? A promessa do verso de número 7, Paulo diz, e a paz de Deus. E aqui há uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus
ela não é um sentimento, mas ela é um estado. Antes nós éramos inimigos de Deus, e através de Cristo nós agora temos paz com Deus. Deus não está mais em guerra conosco. Isto não é um sentimento, isto é um estado, mas a paz de Deus é o sentimento. A paz de Deus é aquele sentimento que invade os nossos corações quando nós oramos e lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. E é uma promessa bíblica. Paulo disse: se vocês orarem a Deus com súplicas e com ações de graças, a paz de Deus encherá os vossos corações. Não encherá, mas guardará. E a palavra guardará aqui, ela é retirada do contexto militar. O guarda é o sentinela. No Brasil, os irmãos que serviram sabem muito bem do que eu estou falando. Eu tenho que olhar o relógio aqui, porque ali são 10h34 ainda. O culto nem começou. Isso aqui é um culto introdutório, irmão, né? Glória a Deus, 10h35, então eu tenho ainda, o louvor vai cantar de novo, eu vou pregar de novo, dá para ler o Salmo 119. Então, guardará, a paz de Deus guardará. Lembram quando os homens aqui no Brasil alistaram-se? Eu me alistei, mas não servi, né? Não servi. Queria ter servido, mas não servi, né? Tinha tudo para servir, mas não servi. Mas quando entrei no quartel, haviam guaritas, irmão presbítero Natanael aí, militar, não é? Militar da aeronáutica, sabe muito bem. A sentinela, o guarda, é o responsável por guardar a entrada do quartel. Chega uma pessoa que não é autorizada para entrar no quartel, tem que prestar contas ao guarda, à sentinela. Se não for autorizado, não entra. Paulo diz que a paz de Deus guardará o vosso coração. A paz de Deus é a sentinela da entrada do nosso coração. Você está angustiado, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, você vai orar, e a paz de Deus, ela olha para a sua ansiedade e diz: ansiedade, aqui você não pode entrar. Não, mas eu quero entrar. Aqui você não entra, porque ele está orando, e a paz de Deus, que sou eu, estou guardando o coração dele. É promessa de Deus. Vocês já viram alguma promessa de Deus cair por terra? Alguma palavra de Deus caiu por terra? Deus falou alguma coisa e deixou de cumprir? Então por que Deus não cumpriria esta promessa na sua vida também? E a paz de Deus, e aí Paulo diz, que excede todo o entendimento. Porque, logicamente falando e humanamente falando, era para você estar se descabelando, não eu, porque não dá. Mas os irmãos que têm cabelo deveriam estar se descabelando. A situação está difícil, não há trabalho, as contas estão chegando, o casamento está passando por problemas difíceis, os filhos estão passando por momentos difíceis, problemas emocionais. Era para você estar se descabelando, mas aí você está em paz. E as pessoas olham e não entendem, porque é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Até você se surpreende: rapaz, está pegando fogo lá fora e eu estou aqui. O que é que vai ser de amanhã? Você não está vendo que... Estou aqui, porque eu estou na paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ela guardará o vosso coração, e ela guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Último argumento de Jesus para a gente finalizar. Quinto argumento de Jesus: quem serve a Deus não pode copiar o modelo dos gentios. Versículos 31 a 32, ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
Os gentios aqui é uma menção àqueles que não são da fé, né? Aos não-judeus, aos que não tinham a fé do judeu, aos incrédulos. Então Jesus está dizendo aqui que os incrédulos é que vivem em busca do comer e do beber e do vestir, do acúmulo de bens, mas que nós não fomos chamados para imitarmos o modelo dos gentios. Ele diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe. Dá para a gente ler junto esse texto? Vamos lá? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe. Primeiro, você não é órfão. Você tem pai. Não, você não me ouviu. Você não é órfão. Você tem pai. E diferente do seu pai terreno, o seu Pai Celeste é ilimitado. E além de você ter um pai que é ilimitado, você tem um pai que sabe. É o que o texto diz. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Esses dias eu comentava com Karine como a Bíblia nos manda sermos como crianças, né? Porque eu tenho um filhinho de 2 anos, o Benjamin, e Benjamin não fica preocupado se no dia seguinte vai ter o leitinho dele, o todinho dele, o iogurte dele, o ovinho dele, a carne dele. Ele não se preocupa. Ele vai dormir, ele acorda sabendo que eu, como pai, Karine como mãe, vamos prover. Larissa também não fica preocupada. Larissa gosta de tomar todinho todas as noites. Ela não fica preocupada porque ela sabe que até no dia que eu esqueço que o leite acabou, se ela quer tomar, eu vou no Walmart e compro para ela tomar. Porque é o que ela gosta de fazer. Se eu, que sou pai terreno, me preocupo assim com os meus filhos, imagine Deus como não cuidará de nós que também somos seus filhos. Você é filho ou não é filho? Você é filho. Nem todos são filhos. Filhos são aqueles que entraram na família de Deus pela obra da adoção através do sacrifício de Jesus. Esses são filhos. Os outros são criaturas. Se Deus cuida das suas criaturas, não cuidará Deus muito mais dos seus filhos? Você tiraria o pão do seu filho? Não tiraria o pão do seu filho? Quando o seu filho pede uma coisa a você, você não se esforça para dar? Se esforça para dar. Então Jesus diz aqui, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Qual é a conclusão de tudo isso? Versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas são essas? O comer, o vestir e o beber, vos serão acrescentados. E aí Jesus encerra dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos ficar de pé nesta manhã? Me ajuda aqui na viola, por favor. Dá um lá maior, por favor. Não se preocupe. Descanse em Deus. Entrega os teus temores ao Senhor, os teus cuidados ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus está cuidando de você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, o quê? Outra porta se abre.
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante nesta manhã. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Cante! Se uma porta se fecha aqui, o quê? Outras portas se abrem ali. Declare: eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, te louvamos, te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado, Senhor. E eu oro nesta tarde pelos meus irmãos que chegaram aqui ansiosos, preocupados com temas desta vida. E eu peço que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja derramado agora sobre os corações daqueles que chegaram aqui ansiosos. Senhor, nos ajude a descansarmos em Ti e nas Tuas promessas, e a crermos em Ti e no Teu poder. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Davi.